Hoje o pessoal demorou para entrar, tá faltando bastante gente. Ô, professora, deixa eu te Oi. falar, acessar pelo link que está no AVA não tá dando certo. É, é uma sala que acho que só tem quem do aluno mesmo, entendeu? Não é essa sala compartilhada. Mas você acessou por onde? Pelo link eu entrei no AVA, aí eu entrei lá na opção do calendário, né, da Hum, aula e cliquei na sua matéria, mas não foi. Quer dizer, Mas entrei na sala, mas só tava eu. tá, mas agora você conseguiu chegar nessa sala por onde? Pelo link que a senhora enviou no grupo. Pelo link do Ava não conseguiu? Não consegui. Nossa, que estranho, porque é o mesmo link. Então, estranho. É o Mas mesmo link, assim, eu tiro o link de dentro do Teams, porque eu sim, acesso por lá também. ah, me jogou para outra sala. Que estranho. Será que tem mais gente nessa sala? Eu acho, não sei. Porque assim, ela nem aparece aqui para mim, essa sala. Ela nem aparece para mim. Então, ano passado isso estava acontecendo muito. Não sei se o Aham. povo lembra, mas estava acontecendo. Deixa, eu vou dar uma olhada aqui para ver. Tá. Não, eu dei uma olhada e assim, aparentemente não tem mais ninguém em outra sala, né? Vamos começar então. Seria interessante que todos tivessem entrado, porque hoje a gente combinou de apresentarem, né? Alguns me mandaram, mas os demais, quem não mandou, poderia, ficou de apresentar, né? Mas vamos começar, senão demora muito, né? Atrasa muito a nossa aula. Então vamos lá. Eu vou fazer uma introduçãozinha, retomar um pouquinho da aula da semana passada, que na verdade essa retomada da aula da semana passada, na verdade, foi o que eu pedi para vocês, né? Para vocês me apresentarem, pesquisarem um pouco das estratégias do Porter, das estratégias genéricas, para a gente fixar o conteúdo. Mas vamos lá. Então, relembrando um pouquinho da aula passada, a gente falou um pouco sobre as estratégias para inovação. Né? Primeiro a gente falou sobre o que era uma inovação incremental, o que era uma inovação radical. Agora a gente falou um pouco das estratégias, né? De acordo com Porter, o quão importante essas estratégias genéricas são para as empresas e como as empresas seguiam através dessas estratégias, né? Então, a gente falou na semana passada que constantemente as empresas elas devem se perguntar se a sua estratégia competitiva ela é boa o suficiente para se manter no mercado, para vencer seus concorrentes, né? Então, a empresa ela precisa estar atenta a isso, ela precisa ter isso em mente, estar sempre com isso em mente, né? Então, essa é uma pergunta que todo gestor ele deve fazer para avaliar a sua capacidade quando a gente fala de concorrente, né? Ele precisa fazer essa pergunta para avaliar qual é a sua capacidade de disputar a preferência desses consumidores, né?
o quão disposto o consumidor está para consumir o meu produto e não o do meu rival, do meu concorrente. Então, isso são as estratégias, né? As estratégias competitivas, elas servem realmente para isso. Então, para que uma estratégia competitiva seja realmente eficaz, ela precisa ser única, né? Ela precisa não ter nenhuma outra similar, ela precisa ser difícil de imitar, não que ela não seja imitável, não é isso, mas ela tem que ser pelo menos difícil, né? Há quem diga que muitos tentam imitar um iPhone, mas poucos, né, ou nenhum conseguiu, né? O Samsung chega bem perto, mas quem é fã ardoroso aí do iPhone não troca um iPhone por um Samsung, né? Há controvérsias, mas há clientes fervorosos aí da iPhone que não trocam o iPhone por nada. Ela precisa ser sustentável, né? Ela precisa se manter no mercado, essa estratégia, né? Ela precisa se pagar sozinha e ela precisa ser superior aos seus concorrentes, né? E como eu, enquanto empresa, alcanço essa vantagem competitiva? Eu preciso ter foco no meu cliente, focar na qualidade do meu produto ou do meu serviço. A qualidade do meu produto, ela precisa ser superior à do meu concorrente, do meu rival. Eu preciso ter uma ampla rede de distribuição, ou seja, esse produto ele precisa chegar fácil na mão do meu cliente, né? Não basta só o meu cliente querer consumir isso, ele precisa ter acesso a isso e não precisa ser difícil, né? Ter um alto valor de marca, então, assim, a marca, ela já deve se falar por si só. Sabe aquelas marcas que você, só de ver o símbolo, você já sabe do que a gente está falando? Então, quando a gente fala em alto valor de marca, é isso que a gente está querendo dizer. Muito importante, eu preciso ter técnicas de produção com baixo custo, eu preciso reduzir o meu custo o máximo que eu conseguir, mas sempre muito atento à qualidade. Só um minutinho. Vamos retomar. Eu preciso ter uma baita de uma equipe, tanto gerencial como de base. Então, assim, eu preciso ter uma equipe de excelência, eu preciso ter funcionários motivados, eu preciso ter funcionários que realmente vistam a camisa da minha empresa, eu preciso ter funcionários que acreditem na minha empresa e que acreditem no produto que eles estão vendendo, que eles estão produzindo, que eles estão fazendo, né? Porque eu poderia até pedir, eu tenho certeza que algum de vocês poderiam me dar um exemplo do que um funcionário desmotivado ele faz com a reputação de uma empresa. Ele acaba, não é verdade? Alguém poderia, né? Alguém me diz o contrário ou não? Não é verdade? Sim, professor. Então tá, ainda se falando, não tem como se falar em estratégia e não falar em diagnóstico, né? Porque para eu desenvolver uma boa estratégia competitiva, eu preciso conhecer a minha empresa e eu preciso conhecer o meu entorno, né? Eu preciso conhecer o que está em volta da minha empresa. Então, internamente, eu preciso conhecer quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Então, são inúmeros pontos que nós podemos elencar dentro de uma empresa que se caracterizam tanto como fortes, tanto quanto fracos. E o que eu faço quando eu identifico tais pontos? Então, eu preciso ressaltar esses meus pontos fortes. Eu preciso explorar cada vez mais eles, né?
E os meus pontos fracos, eu preciso neutralizá-los, eu preciso corrigir esses pontos fracos, eu preciso eliminá-los, os meus pontos fracos, né? Então, aqui nesse exemplo, tem alguns itens que a gente poderia trabalhar. Então, falta de pessoal qualificado. Se eu identifico que os meus funcionários não são qualificados para o cargo que eles exercem, o que eu preciso fazer? Eu preciso elaborar um plano de ação para mudar esse quadro. Ou eu preciso... Será que o treinamento é suficiente? Ou será que eu preciso ser mais drástica, né? E demitir, contratar novas pessoas? Então, assim, é algo a se estudar. Então, a minha equipe é reduzida. Eu preciso fazer uma análise, fazer um estudo, se eu tenho orçamento para contratar mais pessoas, e se eu não tenho, eu preciso otimizar o time que eu tenho, mesmo reduzido. Né? Enfim, são N pontos em que nós poderíamos elencar para sanar esses problemas, né? Esses pontos fracos. Então, primeiro eu preciso me conhecer internamente. Eu preciso também conhecer o que está em volta da minha empresa, né? Quais são as oportunidades que tem no mundo lá fora que a minha empresa pode aproveitar, né? Então, são inúmeras também oportunidades, então eu preciso abraçar essas oportunidades. E as ameaças? Eu preciso também conhecer quais são as ameaças, eu preciso neutralizar essas ameaças. Eliminar essas ameaças eu posso? Nem sempre, mas eu preciso elaborar uma forma de trabalhar em meio às ameaças, tá? E fazer com que o impacto delas seja o menor possível na minha empresa, tá? Então, quando a gente está falando de estratégia, a gente não tem como a gente não falar em se conhecer, em conhecer a empresa que a gente está inserida, né? Então, e também quando a gente fala em estratégia, a gente não pode deixar de citar o Michael Porter. Ele foi um dos maiores estudiosos da área da estratégia, né? Ele se destaca muito, ele foi um dos responsáveis por propor os principais modelos que ainda são utilizados, tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial, em relação à estratégia, no que se refere à estratégia, né? Essa imagem que vocês estão vendo, ela é uma imagem que foi adaptada de um dos primeiros livros do Porter, né, no qual ele propôs uma tipificação, que é isso que vocês estão vendo aí, que ele chamou de estratégias genéricas, né? Então, ele acreditava que a empresa deveria escolher um posicionamento estratégico único para garantir sua vantagem competitiva ao longo do tempo, no longo prazo, tá? Então, para o Porter, ele achava que a empresa ela precisava seguir um rumo. Com relação à estratégia competitiva, ela precisava se posicionar de alguma forma. Então, ele elencou essas 3 estratégias genéricas, que é a foco, a diferenciação e a liderança em custo. Então, é aqui que eu queria, então, dar uma pausa e dar a oportunidade para que vocês me falem sobre o que vocês pesquisaram. Então, mesmo quem me mandou por escrito, eu gostaria, se possível, que falasse um pouquinho também. Porque lembra que eu falei na aula passada, quando a gente verbaliza aquilo que a gente pesquisa, a gente fixa mais. Pode ser? Eu vou sair dessa tela aqui. E eu abro espaço para vocês, para quem quiser falar. Quem falar, eu já vou anotando aqui que me entregou, tá bom? E mesmo quem entregou por escrito, eu gostaria que falasse também, porque eu acho que enriquece a aula. Se quiser ligar a câmera, fica à vontade, tá bom? Professor, posso... Pode começar. Só um minutinho.
eu escolhi como estratégia de enfoque, eu escolhi o supermercado Diete. Ele oferece produtos, né, desenvolvido para pessoas que têm diabetes, né, que opta para o menor consumo de açúcar. Uhum. E como estratégia de diferenciação, eu escolhi a empresa da pipoca do Valdir. Como diferenciação, ele oferece pipoca com bacon, que agrada muito bem o público, e também a troca do óleo de soja pelo de girassol e de canola, que reduz o risco à saúde, né, para quem tem colesterol alto. E além disso, ele também oferece um atendimento diferencial, uma entrega de kit higiênico, que é composto por um guardanapo, um palito de dente e uma bala de menta. E isso serve também como uma grande propaganda e diferenciação para o seu negócio. E por último, como estratégia de liderança de custo, eu escolhi o Habib's, que usou a estratégia como dos preços baixos e padronização em larga escala para vencer a concorrência. Ótimo, beleza. Quem é o próximo, gente? Eu? Pode falar. Professora, a senhora consegue colocar o slide? Consigo. Você não consegue? Eu não consigo, porque aqui a seta para compartilhar tá somente para organizadores. Deixa eu ver se você consegue agora. Eu cliquei aqui tornar um apresentador. Ainda não. Não, Continua bloqueado. deixa eu ver agora. Vê se foi agora. Agora sim. Vou colocar aqui.
Professora, Oi, a senhora não consegue colocar? A Larissa disse que não está carregando. consigo. É aquele que vocês mandaram para mim? Sim. Isso, no grupo. Tá, só um minutinho, vou colocar aqui. Ok, obrigada. Daí vocês me falam quando eu tiver que passar, tá? Ok. Vocês já Pode conseguem ver? Pode passar? Uhum. Por favor. Boa noite a todos. Então, vamos começar com a parte das estratégias genéricas, porque a parte do foco é quando a empresa ela não decide disponibilizar o seu produto ou serviço para o mercado amplo. Então, na verdade, o foco ele é mais para você poder restringir esse mercado, colocando ou um segmento ou um público-alvo, para você poder aplicar uma estratégia melhor. Então, o foco ele pode focar apenas num segmento ou num público ou apenas numa localização melhor. E assim a empresa ela tem uma maior efetividade para atingir as suas metas e objetivos. Então, a gente tem um foco que pode, eu posso dizer, seguir apenas um segmento ou um público, e também tem o foco da estratégia de liderança em custo e liderança em diferenciação. A liderança em custo seria quando uma empresa ela aplica a estratégia em larga escala, padronizando os seus produtos e aplicando outros tipos de estratégia para disponibilizar esses produtos ou serviços com menor custo para o mercado e ganhar do concorrente pela quantidade. Já a estratégia em foco em diferenciação, a empresa ela disponibiliza um produto ou um serviço exclusivo, diferenciado, que agrega um valor maior para o cliente e, portanto, por essa exclusividade, esse produto ou serviço acaba saindo com um valor um pouquinho maior, vamos dizer assim. Ele não é um produto de baixo custo. Pode passar. A Amanda ela vai explicar um pouquinho sobre essa parte de estratégia de foco. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite. Então, a estratégia de foco pode ser de foco em custo ou foco em diferenciação. O que diferencia a estratégia de foco é a sua abrangência mais restrita. Portanto, é uma estratégia que segmenta o mercado de atuação, um produto ou serviço. Em outras palavras, a gente pode falar que é oferecer os produtos e serviços para um mercado amplo, restringindo para um grupo específico de consumidor, região ou tipo de produto ou serviço. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui eu vou apresentar a empresa Air France. E em um dos seus serviços, a Air France ela tem um foco para somente prestar um serviço para a classe A, que é a classe executiva. Bom, o serviço ele é bem diferenciado, porque ele tem check-in em área VIP do aeroporto, tem menu de refeições e bebidas caras, como vinhos, drinks, caviar. A locomoção até o avião são em carros esportivos de luxo e outras mordomias que eles oferecem para os clientes, como monitores, TV, chuveiros e suítes privativas,
para levar conforto e exclusividade. Então, o cliente, ele simplesmente paga pela geração de valor e pelo conforto e pela experiência que ele está tendo com aquele serviço. Então, aqui a gente está dando uma explicação referente a um foco, que é somente para um tipo de público-alvo, que seria para a classe A. Pode passar, por gentileza, o slide. Aqui eu coloquei algumas imagens para mostrar para vocês a diferença. E depois, o foco em diferenciação. A gente colocou a empresa de joias Tiffany & Co., que é uma empresa de exclusividade com joias de diamante, de ouro rosa. E o diferencial dela é porque você pode fazer por encomenda e sua joia é exclusiva. Então, você tem a opção de comprar pelo site da empresa ou você pode adquirir pelo telefone. E o que é interessante é que você consegue ligar para um design de joias e ele vai te indicar qual seria a melhor peça e você consegue encomendar ao seu gosto. Então, o tipo de público é uma classe A e B, é um produto bem exclusivo, que o cliente escolhe o jeito que ele quer para presente e, portanto, o custo dele é um valor mais elevado, por conta dessa exclusividade. Então, é um tipo de público classe A, classe B, e o mercado que eles atendem é internacional. Pode passar. Aqui são alguns tipos de produtos da empresa. Bom, eu vou falar do Habib's, professora, que é foco em custo. O Habib's é um exemplo de foco em custo que mira eficiência no atendimento e qualidade nos lanches, oferecendo preços atrativos, atraindo um maior público que os concorrentes. Assim, terceirizando as atividades não atreladas ao negócio, como a contabilidade, o RH, entre outros, utilizando a estrutura vertical. A sua classe é de C e B. O diferencial deles é o atendimento, a eficiência no atendimento, a variedade dos lanches e o delivery de 28 minutos, que é rapidinho. Ou seja, o produto que, se passar do tempo prometido por eles, o cliente não vai pagar pelo pedido. No caso do Habib's, eles conseguem ter uma liderança em custo, porque além de ser produtos padronizados e ter a terceirização da mão de obra fora atrelada aos negócios dele, então acaba saindo mais em conta. Eles usam a estratégia matricial da matriz vertical, que seria que o CEO, né, toma todas as decisões e depois repassa para os diretores e para os gerentes, que é diferente da matriz horizontal. Então, eles acabam levando uma vantagem competitiva, tanto pelo esse diferencial que eles oferecem de variedades e entrega no delivery de 28 minutos, tanto quanto na parte do preço. Bom, era somente isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Maravilhoso, meninas. Foi ótimo. Falando da Tiffany, inclusive, assim como a Ferrari, eles são tão exclusivos, que até a cor eles patentearam como a cor Tiffany, já é uma cor exclusiva deles, como vermelho Ferrari, né? Para vocês terem uma ideia da estratégia competitiva deles, né? É algo que, tipo, se você já vê aquele tom de verde, meio esverdeado, meio azulado, você não sabe se é verde, se é azul, você nem fala que é verde ou azul, você já fala que é Tiffany, né? Sim. Maravilha, menina. Sem falar que a empresa é uma das maiores e o faturamento, acho que ela está dentro das 6 maiores do mundo. Segundo a qualquer Forbes. Coisinha das fotos que vocês mostraram, podia me dar qualquer um. Até aquele colarzinho do cachorro eu queria também. Maravilha, gente. Quem vai ser o próximo? Parabéns, viu, meninas? Professora, das meninas ficaram...
Professora? Pois não, tô ouvindo, pode falar. Oi. O das meninas ficou bem complexo, eu achei que seria mais uma pesquisa só, daí eu fiz uma pesquisa assim meio rápida, eu mandei até no Word. Tudo bem, não. Eu gostaria que vocês falassem. Realmente foi ótimo, elas foram além, mas não se melindrem agora, depois da apresentação das meninas. Eu quero que vocês me mostrem o que vocês pesquisaram, tá? O importante é o que vocês absorveram da pesquisa, tá? Você quer falar já, Mariana? Posso falar, professora? Então vamos lá. Tá, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Tá. A gente pesquisou liderança de custo, né? Uma das vertentes da estratégia de inovação. E a liderança de custo, ela se baseia em chegar a um preço baixo em relação aos concorrentes. Para chegar nisso, a empresa toma 3 atitudes básicas, né? Para começar a reduzir esse custo dela, que seria a economia na escala de produção, o rígido controle, né, nos custos, e minimizar todos os custos em área de pesquisa, prestação de serviço, venda ou publicidade. A gente vê isso muito na Gol, né, que ela conseguiu baixar os preços dela, reduzindo aos funcionários, enfim, né, cortando todas as regalias de uma empresa aérea, né. Tem um exemplo também das canetas Bic, né, que elas ficam no mercado, elas têm uma liderança de mercado até hoje por causa do preço, né, e o Habib's também, que também é famoso por suas esfirras, na época eram 99 centavos, hoje em dia eu nem sei quanto tá mais, deve estar mais, com certeza. Mas foi isso que a gente pesquisou. E as outras estratégias de foco e diferenciação? Então, eu achei que tinha que escolher uma, fazer uma pesquisa 3. sobre uma. Então, faz o seguinte, dá uma pesquisadinha rápida. Aí depois você volta a falar comigo, com a gente, tá bom? Tá. Quem é o próximo, gente? Que está aqui na chamada, a Natácia, a Gisele, Fernando, Maria Eduarda, a Jaqueline me mandou. Ô, professora, Oi. essa é a primeira aula que eu tô assistindo. Eu tive um problema com a minha grade, mas eu tô fazendo o trabalho para te mandar aqui, enquanto eu tô assistindo, tá? Tá joia. Fernando, então, como essa é a primeira aula, as outras aulas, elas estão no portal. Seria interessante depois, quando você tivesse um tempinho, você assistir, tá? Perfeito. Aí você assiste, assim, só para você não ficar meio perdido, porque um assunto vai caindo, vai casando no outro, aí pode ser que você fique meio perdido agora, tá? Tudo bem, pode deixar. Mas quando você tiver um tempinho, você assiste as outras 2 aulas, tá bom? Tá bem, tá bem. Mas daí você faz, não tem problema se você não apresentar, e você manda para mim depois. Só tá bem, você não ficar sem... mando no grupo aqui mesmo? Pode ser, ou pode me mandar no privado. Você tá no grupo? No Gestão da Inovação? Tô. Do WhatsApp? Tô. Tá, aí lá então você consegue o meu privado, aí você pode mandar para mim no privado. Tá certo, professora. Tá bom? Valeu, vou fazer aqui, obrigado. Nada, tá bom. Gisele, você vai querer falar, vai apresentar, vai me mandar, a Natácia, a Maria Eduarda. Professora, infelizmente eu não consegui fazer o trabalho. Oi? Infelizmente eu não consegui fazer o trabalho a tempo. E daí eu não vou apresentar hoje, não. Tá bom, então.
E as outras meninas, a Maria Eduarda e a Gisele, vocês vão apresentar? Professora, eu não consegui fazer o trabalho também, porque eu não consegui entender direito. Agora que eu tô vendo as apresentações das meninas, que me deu mais uma clareada na mente. Tá. E a Gisele? Professora, boa noite. Boa noite. Eu tô começando a fazer, não terminei ainda. Aí eu posso te mandar mais tarde? Pode sim. Se a Natácia e a Maria Eduarda quiserem me mandar depois também, tá? Então, só para vocês não ficarem sem a pontuação. São 300 pontos. Mando sim, ainda hoje. Tá bom. Tá bom, depois eu mando também. Então tá jóia. Mas assim, viu, meninas, não quando isso acontecer de vocês não entenderem, por favor, não se calem, me questionem, me posicionem, porque daí eu volto a falar com vocês novamente a respeito do que vocês não entenderam, tá? Não deixem para depois. Então, vamos lá. Então, vou retomar aqui. O pessoal que... a Maria Eduarda me falou que agora, com as apresentações, ela conseguiu ter uma clareada. O Fernando é a primeira aula dele, então pode ser que ele também ainda não tenha absorvido bem. Mas e os demais? Vocês que pesquisaram e depois que vocês apresentaram, vocês ainda ficaram com alguma dúvida a respeito disso? Oi, professora, a senhora pode repetir que cortou? Cortou? Então, vocês que apresentaram a respeito das estratégias genéricas, ficou alguma dúvida ou não? Assim, depois que vocês pesquisaram e apresentaram, deu para clarear bem, assim, entender? Bom, eu não tive nenhuma dúvida, eu consegui entender perfeitamente o tipo de estratégia e as diferenças. Beleza. Alan, tá tranquilo para você também? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Professor, só Uhum. deixa eu te falar. A Aline, ela não vai conseguir entrar na aula. O WhatsApp teria algum problema? Eu não entendi. Ela não vai conseguir entrar na aula? Isso, porque ela tá trabalhando ainda. Ah, Aí ela tá. falou que se puder, ela pode mandar pelo WhatsApp. Pode sim. Tá certo, obrigado. Nada, imagina. Então tá. Então, só para reforçar, tá? E principalmente para os que, os que não, ainda não ficou muito claro, né? Então, aí reforçando, essas são as 3 estratégias genéricas do Porter, né? E do qual ele acreditava que a empresa ela deveria escolher um posicionamento estratégico para garantir sua vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Então, para o Porter, as empresas elas poderiam se diferenciar através da estratégia por foco, por diferenciação ou por liderança em custo. Então, quando a empresa ela definia que a estratégia dela seria em foco, essa empresa ela iria mirar num nicho específico de mercado, né? Um segmento específico ou um grupo de clientes específico do mercado, tá? Então, nessa tática, a vantagem competitiva ela é criada a partir da personalização, digamos assim, tá? A partir de atender as necessidades de um público-alvo bem definido, de um público-alvo específico, tá? Então, por exemplo, a Ferrari, eu dei na aula, eu não trouxe os exemplos agora porque eu deixei para vocês apresentarem os exemplos, mas se for para a gente citar a Ferrari ou
Eu dei um exemplo na aula passada da Quem Disse Berenice, que é uma vertente do Grupo Boticário que se especializou só num nicho específico de mulheres, são mulheres mais jovens, mais antenadas, diferente daqueles clientes tradicionais que já adquiriam os produtos do Boticário, né? A empresa que decidia focar sua estratégia pela diferenciação, ela se baseia na criação de um produto único, né? É um produto que vai se destacar de qualquer outro oferecido no mercado, ou de um serviço diferenciado no mercado, né? Nesse caso, essa exclusividade, ela pode ser pelo design, pelas funcionalidades, pela tecnologia, né, pela marca, entre outros atributos que vão ali agregar valor específico àquele produto, né? O grande trunfo dessa estratégia é que ela fideliza demais os clientes, né, os consumidores. Então, assim, eles acabam sendo propagadores da marca, tá? Que é o caso da Apple, que foi o que eu comecei a aula falando dela, né? Que muitas vezes as pessoas elas compram um telefone um smartphone da Apple simplesmente por status, né? Não é nem pelas funcionalidades todas em si, mas por status, só para dizer, olha, se eu tenho um iPhone, eu sou da hora, sabe? Enfim, né? Então, são consumidores que se tornam leais à marca, né? Eles agem como realmente promotores voluntários da empresa. Eles vão lá, tiram foto no espelho para mostrar a maçãzinha, entre outros produtos, né? Aí a gente tem a liderança em custo, né? Que como o nome sugere, ela é 100% baseada na eficiência operacional da empresa. E o que isso significa, né? Isso significa que a organização ela busca superar os seus concorrentes, atingindo o menor custo possível de produção, tá? Então, assim, eu gasto muito pouco para produzir e com isso eu consigo oferecer o meu produto a um preço relativamente baixo para o meu cliente. Um ponto de atenção é na qualidade, né? Isso precisa ficar muito atento, né? Então, o resultado é uma margem de lucro bem superior à dos concorrentes, que possibilita que a empresa consiga reinvestir para crescer cada vez mais. Mas, assim, aí eu reforço, né? Se por um lado ele reduz muito o custo, né? Não é tão fácil assim reduzir os custos sem afetar em algum momento a qualidade desses produtos ou a qualidade desse serviço, né? Um exemplo que a gente pode dar são os produtos chineses, né? A gente tem acesso aqui a um custo muito baixo, mas eles nem são tão bons assim, né? Aí eu posso dar um exemplo bem claro para vocês, bem elucidativo de estratégia. São essas lojinhas de R$1,99, que nem são nem R$1,99 mais, né? Então, assim, nós temos acesso aqui a um custo baixo, né? E isso só é possível porque devido à grande quantidade de produção que as empresas chinesas investem, né? Mas aí eu volto a falar para vocês a questão da qualidade, né? Que é um ponto de atenção, tá? Um outro exemplo é o supermercado Dia, né? Alguns, não são todos os produtos, mas alguns produtos, eles são de fabricação própria. Então, assim, eles têm uma produção elevada desses produtos, eles acabam tendo um preço diferenciado dos demais no mercado. Então, e é um supermercado relativamente, em relação a outros supermercados, mais barato, digamos assim, como um todo, né?
salvo algumas marcas que não tem como eles baixarem tanto preço. Mas é isso. Gente, até aqui, ficou claro para vocês as estratégias genéricas do Porter? Sim. Ficou? Sim, tá tranquilo. Fernando que falou? Por ser sua primeira aula, Fernando, deu para você assimilar um pouco o conteúdo? Sim, tá tranquilo, professora. Tranquilo? Tá bom. Então, gente, só que não foi só o Porter que falou sobre estratégia, que pesquisou sobre as estratégias, vários outros autores estudaram as estratégias competitivas das empresas. E então, dentre esses estudos, nós destacamos 2 tipos a mais de estratégias, que é a estratégia racional e a estratégia incremental. E o que seriam essas estratégias, né? Elas diferenciam-se entre si, tá? Então, a estratégia racional, como o próprio nome já diz, ela se baseia num estudo racional de planejamento, né? Os autores que seguem essa vertente de estratégia competitiva racional, eles entendem que a estratégia que a empresa vai adotar, ela é concebida a partir de um processo racional, criado por uma área de planejamento, né? Que procura antecipar as alterações do ambiente, tá? E a partir daí, depois que ele fez esse estudo, né, que ele identificou como que está o seu ambiente interno, como que está o seu ambiente externo, é que ele traça, né, é a partir daí que ele vai propor formas de ação para a empresa, né? Então, eles enxergam a estratégia como um processo com etapas muito bem definidas, onde a empresa analisa alternativas disponíveis, a partir daí cria uma estratégia e, na sequência, ele executa essa estratégia. Um minutinho, gente. Então, voltando. Então, ele cria uma estratégia, né? Na sequência, ele executa essa estratégia. Além de executar essa estratégia, ele mantém programas de controle para garantir se essas ações estão seguindo ou não o que foi estipulado, tá? Então, a estratégia racional que esses outros autores, né, propõem, ela segue uma linha de planejamento. Já a estratégia incremental, não, tá? Não é necessário ter um planejamento, tá? Para criar um plano de ação. O ideal é que, como diz aqui o texto que eu coloquei para vocês, é que as empresas tenham suas ações de acordo com as respostas que o ambiente vai dando. Então, assim, ela vai reagir de acordo com o que for acontecendo, tá? Então, e a partir desses acontecimentos e dessas reações que a empresa vai tendo, é que ela vai crescendo e evoluindo com os erros que vai aparecendo pelo caminho, e ela vai aprendendo com isso. É uma abordagem menos burocrática, é um processo de tentativa e erro, né? Permite que a empresa corrija rapidamente. No entanto, a gente sabe que todo retrabalho ele gera um custo para a empresa, né? Ele gera um certo custo. Então, a empresa ela precisa entender que se realmente qual tipo de estratégia ela vai adotar, tá? Se ela vai adotar um tipo de estratégia mais racional ou uma estratégia mais informal, que é a incremental. Tudo bem, gente?
Então, a gente está falando de inovação, certo? Então, a gente começou lá no comecinho da aula, da primeira aula, a gente falou sobre os tipos de... A gente falou sobre o que era inovação, né? A gente falou sobre os tipos de inovação, né? Quanto aos graus de inovação, que era incremental, que era radical. Aí a gente falou agora de estratégias, né? Quais estratégias que a empresa vai adotar, né? Qual rumo que ela vai seguir para ela se manter competitiva frente aos seus concorrentes. Então, assim, a inovação ele é um processo contínuo, né? Uma vez que eu tracei quais são as minhas estratégias, eu preciso fazer essa roda girar e continuar girando. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o processo de inovação. Como eu crio produtos inovadores, como eu crio oportunidades inovadoras dentro do meu processo criativo, dentro do meu trabalho, seja na minha produção de produtos, seja na minha venda de serviços, tá? Então, de acordo com o Salerno e com o TID Bessante Pavich, a empresa ela deverá ter 2 objetivos para o seu processo de inovação. A gente vai ver o que propõe o conteúdo programático da disciplina de vocês é baseado nesses dois títulos, nesses 2 autores, no Salerno e no TID Bessante Pavich, tá? Então, primeira opção, buscar uma melhoria constante naquilo que a empresa já faz e se destaca. Então, assim, eu já tenho um produto muito bom, então eu vou inovar naquilo que eu já tenho, naquilo que eu já me destaco, né? Então, a empresa que segue apenas por esse caminho, ela não quer criar nada novo, ela quer se destacar no que ela já faz. Eu já ofereço um serviço muito bom, então, assim, eu preciso inovar no que eu já faço, né? Então, ela precisa estar muito atenta para não deixar de lado a análise da relevância daquilo que ela vem fazendo. Porque ela corre o risco de fazer muito bem algo que já não tem mais relevância no mercado, né? Então, normalmente as empresas que alcançam esse tipo de excelência operacional, elas acabam se tornando obsoletas porque elas não desejam inovar mais, né? Elas já fazem algo que é muito, muito, muito bom, só que com o avanço da tecnologia que a gente vê hoje, com esse mundo tão dinâmico que a gente tem hoje, aquilo já não faz mais sentido, entendeu? Então, assim, a empresa ela precisa verificar se realmente se o produto que ela tá produzindo, que ela está oferecendo para o mercado, se ele ainda é, vamos dizer assim, comprável, sabe? Se ele ainda tem demanda, tá? Já a segunda opção, né, a empresa ela pode adotar como estratégia de inovação atender ao mercado da melhor maneira possível. Nesse caso, o foco está nas inovações em produtos, em processos, em logística. Então, essa segunda opção, o foco está nas inovações em produtos, também produtos que já existem, mas criando coisas novas, tá? Coisas que talvez o mercado ainda não está nem demandando, mas que vai ser algo muito inovador, tá? Vai ser muito inovador. Aí, o Salerno, ele tem um modelo de processo de inovação, né? Como que surge esse processo inovador dentro das empresas? Então, assim, na verdade, não existe um modelo pronto de processo de inovação, né? Embora vários autores, eles compactuem com as mesmas ideias, tá? Alguns têm um grau de diferença, outros não, mas, na verdade, todos eles caminham para o mesmo fim, quando a gente fala em processo inovador,
Então, os estudiosos da área, eles compactuam com a mesma ideia, que todo o processo de inovação, ele é constituído pela busca, pela seleção e implementação, pela busca de uma ideia, pela seleção dessas ideias e pela implementação disso, né? Que daí já chega ao processo final, né? A fase final da inovação, tá? Já o outro modelo do Tid Bessant Pavic, esse é o modelo, esse autor, aí eu vou pedir que vocês foquem muito nesse autor, porque o conteúdo de vocês, ele foca principalmente na ideia do Tid Bessant Pavic sobre o processo de inovação. Ele propõe um modelo de gestão da inovação, tá? É uma gestão realmente da inovação, que começa com a busca. O que seria essa busca, né? A procura por ideias dentro e fora da empresa, tá? Então, assim, a gente vai passar, a partir agora dessas nossas próximas 3 aulas, até o finalzinho agora do bimestre, a gente vai trabalhar em cima desses 3 pontos, da busca, da seleção e da implementação dos processos de inovação. Então, ele parte aqui da busca com uma procura por ideias, seja ela dentro da empresa como fora da empresa também. Então, eu tenho um produto e eu preciso criar uma vantagem competitiva desse produto frente aos meus concorrentes. Eu preciso inovar isso de alguma forma, então eu preciso buscar alguma ideia. Então, ele parte desse pressuposto da busca, né? Saindo da busca, passa pela seleção e termina com a implementação, né? Ou seja, o lançamento desse produto no mercado. Então, esses autores ainda acrescentam que o aprendizado, né? Muito importante, porque assim, deve estar presente em todas as etapas do processo. Porque conforme a gente vai buscando e selecionando, a gente vai aprendendo isso também. Então, eu trouxe aqui um fluxograma do processo de inovação. Então, no início, ele começa com a busca, ele passa pela seleção, e o processo final é o processo de implementação, tá? Então, esse é um processo de busca pela inovação, tá? Então, a gente vai tratar hoje, na aula de hoje, o quesito da busca. Então, assim, como nós trazemos ideias para dentro da empresa, né? Quais são as fontes de ideia que a empresa tem a seu dispor para trazer ideias inovadoras, né? Para produzir produtos inovadores, para melhorar seus processos produtivos de forma inovadora. Quais as ferramentas que ela tem à disposição, quais as ferramentas que ela pode utilizar para gerar mais ideias também inovadoras. Então, vamos falar um pouco das fontes de ideias. Então, onde que a gente busca novas ideias, né? Onde que a empresa vai adquirir mais ideias para esse processo, né, de inovação. Então, muitas vezes, a gente tem novas tecnologias, fontes de novas ideias, né? As novas tecnologias, elas podem gerar oportunidades para a criação de novos produtos, novos serviços, né? E até mesmo, como eu já falei, melhorar a eficiência dos processos, ou até mesmo do modo de gerenciar a empresa, tá? Mudança nas leis e regulamentações.
né? Então, gente, nós tivemos um exemplo básico hoje, quando o nosso governador, por exemplo, ele deu a coletiva de imprensa hoje, que ele prorrogou essa fase vermelha até o dia 30 de março. Então, assim, e ela foi um pouco mais vai ser um pouco mais restritiva. Então, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer de inovador para que essa mudança de lei, essa mudança, não é bem uma lei, mas assim, essa mudança que aconteceu agora, com esse decreto, eu continue competitivo no mercado, eu não tenha uma diminuição da minha renda, da minha receita. Como que eu posso fazer isso, né? Então, agora, por exemplo, a partir de segunda-feira, o toque de restrição, mas que é um toque de recolher, é das 8 da noite até às 5 horas da manhã. Então, quem trabalhava nesse período aí, o que vai fazer, né? Não vai poder mais trabalhar, não pode mais pode ser só delivery, mas não pode mais você ir lá na padaria buscar. Parece que vai ser assim, não pode mais ir lá buscar aí um outro horário, né? Tô viajando, tô misturando tudo agora. Mas, por exemplo, eu não posso mais ir na padaria buscar o pão. Então, eles têm que entregar na minha casa. Como que vai ser feito isso? Então, essa mudança de lei, eu preciso, a partir dela, a partir de algo que aparentemente é ruim, eu preciso pensar em algo que seja inovador, né? Para que eu não fique obsoleto no mercado, para que eu não me perca, para que eu continue com a receita que eu provisionei, né? Mudanças no comportamento do consumidor, né? Então, com o tempo, os hábitos e os comportamentos dos consumidores, eles vão se alterando, né? E isso gera oportunidades de negócios para novas empresas, isso gera novas ideias. Então, essa mudança no comportamento, ela pode ser uma fonte de grandes ideias inovadoras, né? As empresas precisam estar atentas a isso. Alterações demográficas. Então, quando a gente fala em alterações demográficas, elas ocorrem com a população e leva à criação de oportunidades. Por exemplo, a quantidade cada vez maior de idosos numa determinada região. Então, assim, será que não é uma oportunidade para oferecer serviços para esse público, né? E a pressão dos concorrentes, né, dos competidores, né? Cada vez mais a competitividade, ela favorece com que as pessoas sejam cada vez mais criativas nas suas ideias. Então, novos entrantes no mercado competitivo, né, favorecem que ideias diferentes ou até mesmo novas tecnologias sejam desenvolvidas, tá? Então, todos esses quesitos que eu pontuei aí para vocês são fontes de novas ideias, são fontes de oportunidades e de ideias, tá? Tranquilo, gente? Alguém gostaria de falar algo sobre isso? Bom, as opções de busca, né, são variadas, né, como eu mostrei para vocês. Mas, assim, um ponto muito importante, a empresa, ela deve definir claramente quem vai trazer essas ideias para dentro da organização, né? Uma empresa que decide buscar ideias de inovação entre seus funcionários, ela deve com certeza elaborar um sistema de recompensas, tá? Porém, só isso já gera uma grande quantidade de trabalho. Então, se vocês estiverem pensando após essa aula na empresa de vocês, olha, eu vou bolar um sistema de recompensa para quem trouxer novas ideias para mim. Então, tomem cuidado quando for elaborar esse processo, porque é um processo bem trabalhoso, né? Então, e caro.
Então, alguns exemplos de recompensa são bônus em dinheiro, viagens paga pela empresa, ou até assim, um mural com a foto das pessoas. Quem já foi em algum lugar e viu lá funcionário do mês, né? Às vezes, dependendo da empresa, é porque se destacou, trabalhou bem, outras empresas é porque trouxe novas ideias. O meu irmão, ele trabalha na Gerdau e lá eles têm um programa de recompensas assim. Eles ganham uma pontuação por novas ideias e se a ideia for bem aceita, eles recebem essa pontuação e eles têm um catálogo de produtos que ao final de um período eles trocam os pontos por bens, assim, utilidades domésticas. Não sei se tem viagem, mas eu sei que eles sempre trocam por alguma coisa assim, batedeira, cafeteira. E isso é super estimulante. Eu não sei se alguém conhece algum tipo de programa assim, mas é uma fonte de procura por novas ideias para dentro da empresa. Porque muitas vezes você não precisa de muito para você inovar. Muitas vezes, o funcionário que está ali no chão de fábrica, que está constantemente trabalhando ali naquele processo produtivo, ele tem uma ideia muito melhor que a do próprio gestor, de facilitar, de melhorar aquele fluxo de trabalho. E boas ideias são muito bem-vindas, elas só agregam mais para o trabalho e para a empresa, né? Daí, uma outra forma também de incentivar a inovação seria criando dentro da empresa uma pequena equipe, por exemplo, uma equipe de busca de inovação, né? Isso permite que a organização ela ganhe momento e depois abra um leque para outras áreas da empresa aos poucos. Isso vai crescendo, né? É uma grande corrente de busca por ideias e por inovações. A Google é uma empresa que ela favorece muito os funcionários dela, porque assim, são pessoas e eles buscam terem em seus quadros pessoas que tenham essa vertente criativa e essa busca por ideias inovadoras, né? Aí, a gente volta aqui de novo, ainda na busca, a gente vai falar um pouco sobre as ferramentas, né? Então, muitas vezes a gente tem em mãos ferramentas em que não é preciso eu criar um programa caro de incentivo, de premiação e incentivo para trazer novas ideias. Muitas vezes a ideia está ali, as ideias estão fervorosas ali na cabeça, na mente dos meus funcionários e eles estão precisando só de um estímulo, né? Só de um estímulo para abrir a mente e passar para a gente as ideias que eles têm de melhorias nos processos, ou até mesmo de novos produtos, por que não? Não é verdade? Então, assim, o gestor, né, vocês enquanto gestores, devem usar e abusar de ferramentas que facilitem a gestão, tá? E uma das ferramentas que eu vou trazer hoje aqui para vocês é o Brainstorm, que é uma ferramenta que facilita na busca por ideias. Alguém já ouviu falar no Brainstorm? Já participou, já fez, já utilizou? Eu já ouvi falar, mas eu nunca utilizei. Mais alguém, gente? Só ouviu falar? Até o momento eu também não conhecia, professora. Você nunca ouviu falar? Não. Não? Gente, é uma técnica super legal. Super legal. Então, assim, se amanhã vocês já quiserem colocar em prática, vocês vão ver o quanto ela é útil, assim, e o quanto ela traz de retorno para a empresa. Então, gente, o brainstorm é uma palavra em inglês que significa chuva de ideias.
Já brainstorming, ele significa, é a variação de brainstorm, então significa debate, né? Ele se mostra mais adequado para a gente se referir à técnica para organizar ideias e percepções. Então, o brainstorm nada mais é que uma técnica que a gente usa para seleção de ideias, para resolução de problemas, ou até mesmo para quando você você quer criar algo novo, ou resolver algo que está pendente, tá? Então, como esse trechinho que eu trouxe para vocês, brainstorm é uma técnica utilizada para propor soluções a um problema específico. Consiste em uma reunião, também chamada de tempestade de ideias. Tem gente que fala que é toró de ideias, que é uma chuva de ideias mesmo, na qual os participantes devem ter liberdade de expor suas sugestões e debater sobre as contribuições dos seus colegas. Então, assim, mais do que uma técnica, como que ela é feita, né? Mais do que uma técnica, ela é uma atividade desenvolvida, assim, é muito difícil ser desenvolvida individualmente, mas pode ser também, você faz sozinho, mas é mais comum ser desenvolvida em grupo, que ela visa explorar toda a capacidade criativa e intelectual do grupo, tá? Então, essa tempestade de ideias, ela acontece com objetivos já bem definidos. Então, a ideia é dar espaço para a diversidade de pensamentos, né? Para a diversidade, para as experiências diferentes e extrair delas as melhores ideias. A gente sabe, as pessoas são diferentes, o ser humano ele é muito complexo e muito diferente, né? Então, assim, muitas vezes o que parece fácil para mim é difícil para você, né? Mas muitas vezes também o que parece ser um bicho de 7 cabeças para alguém é fácil para mim. Então, durante essa reunião, né, que as pessoas vão colocando ali suas ideias, tá? Então, o que vier à mente da pessoa, ele pode ser jogado na mesa. Assim, é um momento de relaxamento, onde a pessoa abre a mente e coloca o que vem à mente, referente àquele determinado assunto, tá? Que está sendo falado. Também não é algo assim que você vai falar, por exemplo, de um problema relacionado, você vai falar de vendas, mas aí vem uma pessoa ali e fala de romance, de amor, nada a ver, entendeu? Então, assim, são ideias relacionadas ao tema que foi proposto. Então, o que vier à mente, a pessoa não pode ter medo, não pode ter medo de falar, não pode ter vergonha. A pessoa saiu. Então, o que vier à mente pode ser jogado na mesa. Após todas essas ideias serem levantadas, né? Cabe ao gestor, né, a pessoa que está conduzindo, aí eu esqueci, tem que ter um mediador, tá? Para estar fazendo isso. Então, assim, cabe a esse mediador, a esse gestor e sua equipe encontrar um denominador comum. Então, onde que eu uso isso? Então, vocês podem utilizar o brainstorm para melhorar o desempenho de determinados setores da empresa ou em qualquer outra situação que achar que existe a necessidade. Né? Existe apenas um ponto crucial que precisa ter em mente, que para utilizar o brainstorm é preciso identificar o problema antes de qualquer coisa, que foi o que eu falei. Então, assim, a primeira coisa, assim, a gente precisa ter um norte. Então, a gente vai se reunir e a gente precisa tratar do problema X. Então, gente, o que vocês acham que a gente precisa para resolver o problema X? Valendo. Cada um vai falando o que acha, né? A partir disso, falou isso, pode começar com a chuva de ideias para solucionar esse problema. E vão falando esse problema. Como que é a composição desse grupo? Então, a maioria dos grupos de brainstorm, eles são compostos por 3 elementos. Então, a gente tem o líder,
a gente tem os membros e a gente tem secretário. Só que o secretário, ele é opcional. Assim, o líder pode fazer o papel do secretário, tá? Então, qual que é o papel do líder na hora que ele vai liderar uma reunião de brainstorming? Então, a pessoa escolhida como líder, ela deve fazer, geralmente ela faz parte do alto escalão da empresa, tá? Ou do setor que está designado para resolver aquele problema, tá? É uma pessoa que ela precisa ter um bom relacionamento com as pessoas, com as demais pessoas, e ela precisa ter um bom conhecimento do assunto para levar o brainstorm adiante, né? Então, é importante que essa pessoa seja uma pessoa calma, que ela consiga manter o equilíbrio, porque geralmente acontece um confronto entre ideias. Então, essa pessoa ela precisa ser um mediador, na verdade. Qual que é o papel dos membros? Então, os membros, eles devem ser pessoas que tenham facilidade em trabalhar em equipe, né? Visto porque a função de cada um deles é sugerir soluções e ouvir as soluções dos outros. Muitas vezes, o que eu acho não é o que o outro acha, eu não concordo com o que o outro está expondo ali, o outro não concorda comigo, mas a gente tem que saber se respeitar, né? Tem que ter uma certa polidez ali, então tem que manter a calma, né? Eles devem respeitar o momento de cada um, né? E também entender que se acaso a sua ideia for descartada, ele não pode levar isso para o lado pessoal. O secretário é um papel opcional, ele, na verdade, ele está ali com a finalidade de tomar nota das ideias que forem surgindo. Então, se vocês forem fazer isso amanhã, por exemplo, e designarem, tiver uma pessoa ali, se vocês designarem para ser o secretário, então, assim, tem que ser uma pessoa que precisa tomar nota com uma certa rapidez, né? Tem alguns, agora como a gente está online, a gente está trabalhando, a maioria das pessoas está trabalhando remotamente, acontecem de ter brainstorming assim remoto, né, online. Então, ele pode ser também um processo anônimo, né? Então, a pessoa que vai ser o mediador, ele precisa ser uma pessoa ética, né? Porque o anonimato, muitas vezes, ele encoraja, muitas vezes as pessoas, elas têm uma ideia que pode parecer um tanto quanto não ser uma boa ideia à primeira vista, assim, né? Ser uma ideia um tanto quanto polêmica, mas não deixa de ser uma ideia, a pessoa gostaria de colocar isso, né? Mas ela quer ser anônima, e também isso também pode ser feito de forma anônima. Então, a pessoa que vai mediar isso, ela precisa garantir esse anonimato, tá? Gente, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo. Quais são as etapas do brainstorming? Então, primeiro precisa-se de uma preparação prévia, né? O ideal é apresentar o problema ao grupo, passar algumas diretrizes antes do brainstorming ganhar vida, né? Se o grupo estiver ciente do problema, as ideias, elas vão surgindo de maneira mais fácil, né? Mais focada. Então, quando jogam-se ideias aleatórias de qualquer forma, existe um desperdício de tempo, de energia, que ninguém tem tempo a perder, na verdade? Então, é o que eu falei no comecinho. Durante essa preparação prévia, tem que deixar bem definido do que está se tratando aquela reunião. Então, a reunião em si, né? Antes de mais nada, quando vocês forem fazer um processo desse tipo, com os times de vocês, vocês precisam se lembrar que os participantes da reunião são pessoas, né?
como eu falei no princípio, as pessoas são muito diferentes umas das outras. Tem pessoas que têm mais facilidade em falar em público, outras pessoas elas já são mais retraídas, né? Então, alguns podem ficar tímidos ao expor suas ideias, talvez seja insegurança, talvez seja medo de reprovação, enfim. Então, preparem o ambiente para isso, né? A ideia é fazer com que as pessoas sintam-se à vontade para falar aquilo que elas têm em mente, tá? Por exemplo, se vocês forem fazer esse tipo de reunião num local presencialmente, né, ofereça um tempo para as pessoas pensarem um pouco, né, antes de começar realmente, né. Dê atenção devida a todas as ideias, né. Certamente todos se esforçaram para encontrar as melhores antes de apresentar ao grupo, né? E deixe que todos tenham o seu momento para falar. E aí vem a bendita chuva de ideias, né? Procure anotar todas as soluções, né? Procure anotar tudo que está surgindo. Geralmente, quando a gente faz presencialmente, a gente utiliza pode ser um flip chart ou uma lousa, né? E você vai anotando, as pessoas vão falando e você vai escrevendo para ficar visível a ideia, né? O importante é que todos sintam que sua ideia, elas estão sendo levadas realmente a sério, né? Que eles não estão ali perdendo o tempo deles, né? Acumulem o máximo de ideias possíveis, tá? Então, você pode expandir a mente para compreender a visão de cada pessoa e, em hipótese alguma, julgue ou diminua alguma das ideias, tá? Quando você faz isso, você pode cortar o fluxo de ideias e causar insegurança nas outras pessoas, tá? Feito isso, depois que levantarem todas as ideias possíveis, aí vem a parte da seleção, né? Então, se decidir, no caso, vocês decidirem que a seleção vai ser feita ali mesmo, na frente das pessoas, que pode ser feita ali na frente das pessoas, como pode ser feito no momento posterior, e depois você só comunica, olha, as melhores ideias foram X, a gente vai utilizar X, tá? Mas se for feita ali na frente de todo mundo, comece descartando as ideias duplicadas, tá? Analise uma a uma das ideias e as que julgar medianas e ruins, explique de maneira gentil, né? Por que elas podem não dar certo, né? Caso a pessoa queira replicar, né? Ter uma réplica a respeito do que ela falou, você escuta, né? E leva em consideração sim ou não, né? Até chegar e você vai excluindo as ideias que ou utiliza. Você não pode também ter um número muito grande, né, de ideias. Então, dessa maneira, você determina um número de ideias que vai ser o suficiente para você levar adiante, né? Então, você pega as melhores ideias que têm um potencial bom para a resolução do problema, né? Aí, eu vou selecionando as melhores ideias, como que eu vou definir? Então, selecionei as medianas e as ruins e foram descartadas, aí você também descarta as ideias duplicadas, né? As ruins, as medianas. Aí você vai mostrar para todas as pessoas do grupo ali presente quais as ideias que se destacaram, né? E explique exatamente o porquê elas foram escolhidas. Então, assim, mas vocês vão perguntar, professora, mas quem que faz essa definição? Pode ser o gestor da área, pode ser, dependendo do problema que está sendo tratado,
o gestor da área, mais um técnico. Por exemplo, se há um problema na produção, então eu tenho o meu gerente ali não é um engenheiro, mas o gestor ali não é engenheiro, então ele não é técnico, então pode ser o gestor da área, ele chama um engenheiro da área ou um técnico, tem a formação específica naquilo ali, que vai ajudá-lo a definir qual é a melhor solução dentre as apresentadas ali para aquele problema. Ou nenhuma, né? Ou pode ser nenhuma ideia. Pode ter sido suficiente, tá? Não precisa, essa parte da definição, não é, as pessoas que estão ali, elas não precisam estar presentes, dependendo da amplitude, da complexidade do problema, 3 pessoas é mais que o suficiente, às vezes até é muito. Se for um caso, por exemplo, você é gerente de uma loja e é um problema relacionado a vendas, sei lá, às vezes o próprio gerente já é o suficiente, ou você é o gerente de um supermercado, está com um problema no seu açougue, você e o açougueiro-chefe ali, o açougueiro-chefe, só vocês dois, é mais do que suficiente para definir qual é a melhor alternativa para resolver aquele problema, tá? Então, é isso, gente. Ficou alguma dúvida na técnica do brainstorming? Não, professor. Gente, é uma técnica super simples. Não precisa ter um alto custo elevado. Qualquer tipo de empresa, qualquer segmento pode se utilizar dessa técnica. Aí também vai muito o gestor, a pessoa ali que está gerenciando isso, pode estimular essas ideias, né? Sei lá, levando um chocolate ou dando uma premiação para as pessoas, algo que seja simbólico. Então, assim, não precisa ser um grande evento, isso não é digno somente de grandes corporações, nada disso. É uma técnica muito eficaz, tá? Ela garante muitas ideias e também muitas pessoas que participam desse tipo de técnica, né? Muitas pessoas ali, muitos membros que participam disso, eles se sentem parte do todo, né? Eles se sentem como se eles estivessem sendo valorizados, né? Porque é aquilo que a gente já falou anteriormente, para quem eu dei aula nos semestres anteriores, quando a gente fala de motivação, não é só o dinheiro que motiva, né? As pessoas, elas querem se sentir importantes dentro da empresa, elas querem se sentir ouvidas, elas querem ter voz. E o brainstorm é uma técnica que dá voz a essas pessoas, que muitas vezes estão esquecidas, né? Então, vocês, se tiverem a oportunidade de fazer, façam. Façam na empresa que vocês trabalham, ou deem a dica para o chefe de vocês, caso ele não utilize, né? É uma técnica, como eu falei anteriormente, muito eficaz, e eu já trabalhei muito com isso, e vocês não imaginam as ideias de onde elas surgem, muitas vezes de onde menos a gente espera. Muitas vezes a pessoa, ela faz aquele serviço todo dia da mesma forma. E ela tem essa ideia na cabeça de fazer de uma forma diferente, só que muitas vezes ela não tem espaço dentro da empresa para fazer. Muitas vezes ela tem medo de fazer e dar errado. Muitas vezes ela não encontra apoio na gerência dela para fazer. E muitas vezes a empresa, ela está só esperando aquela pessoa ir lá e falar, olha, eu tenho uma forma melhor de fazer isso. E muitas vezes uma ideia, ela é tão boa para a empresa, ela reduz custo. Nossa, ela reduz o tempo, né? Ela reduz falhas, ela diminui gargalos. Então, assim, é uma ótima técnica, tá? E não tem como a gente
está falando de inovação e de busca por ideias, uma das ferramentas de busca de ideias é o brainstorming. Certo, gente? Vocês estão aí ainda? Sim, professora, tudo certo. Sim, certinho. Aí a gente não pode esquecer dos princípios e das regras. Tem, como tudo na sua vida tem que ter regras, né? Então, evite as críticas, né? Essa é a principal regra, tá? Então, como eu falei, o brainstorm é algo informal, né? Então, os resultados eles vão surgindo conforme as pessoas vão ficando mais à vontade para falar. Então, abra as portas para a criatividade. Então, encoraje os membros a falar tudo aquilo que vier à mente deles, né? Como eu falei anteriormente, pode até levar pequenos símbolos, né, para eles, como chocolate ou um presentinho, sei lá, a melhor ideia a pessoa ganha um dia de folga, não sei, usem a imaginação também, né? A quantidade precisa existir, então a quantidade, ela gera qualidade, né? Então, quanto mais ideias tiverem, melhor, tá? Combinação e aperfeiçoamento. Então, através do incentivo, deixe que os membros percebam que as ideias citadas por eles podem ser discutidas entre todos, né? Então, muitas vezes a reconstrução de novas ideias, ela é super positiva, tá? Além do brainstorming, a gente tem uma outra técnica que é o brainwriting, que seria uma chuva de escritas, digamos assim. É um pouquinho diferente, ela é semelhante, mas ao mesmo tempo diferente do brainstorming, né? É uma técnica, é um método de você, ao invés de você falar, você vai escrever as suas ideias, tá? É um método conhecido também como 635, ela foi desenvolvida por um professor alemão, o Bernhard Horbach, acho que é assim que fala o nome dele, e o objetivo é gerar 108 ideias em apenas meia hora. Então, todos os participantes, eles devem escrever suas ideias, né? Ao invés de expô-las de modo oral, como é feito no brainstorming. Né? Isso pode ajudar as pessoas a se sentirem menos acanhadas, né? Para oferecerem soluções menos convencionais. Então, muitas vezes a pessoa que tem vergonha, ela escreve essas ideias. Pode ser disposto em post-its e depois, seguindo a mesma linha do brainstorming, a gente vai fazer a seleção das melhores ideias, descartando as não tão boas assim, e monta-se a equipe com as pessoas diretamente ligadas àquele problema específico, né? E vão tentar implementar essas ideias para resolver aquele determinado problema, ou não é só para resolução de problemas, é também para a criação de algo novo, né? Pode ser também para a criação de um novo produto. Muitas vezes trabalham com essas técnicas, não sei se alguém aqui trabalha nesse ramo, mas quem trabalha muito com isso são as empresas de publicidade, né? Quando elas vão gerar peças de marketing, campanhas comerciais para TV, peças agora para rede social ou para internet, comerciais, enfim, eles trabalham muito com essas técnicas, tá? É isso, gente. Eu
trouxe uma atividade, a gente ia fazer, mas eu não vou fazer mais. A gente ia fazer um brainstorming aqui, prático, mas como faltou muita gente hoje, então, assim, eu vou deixar. Se na próxima semana a adesão à aula for maior, tiver mais pessoas, aí a gente faz. Não vai fazer muito sentido eu fazer só com a quantidade de pessoas que estão aqui hoje, tá bom? Ok, professora. Tranquilo, professor. Queria muito fazer, mas vamos lá. Não tem como a gente falar de busca por ideias sem falar de criatividade. Então, hoje eu vou só dar o pontapé inicial para a criatividade. Eu queria que ao longo dessa semana, eu gostaria que vocês mentalizassem muito isso aí na cabeça de vocês. O que é criatividade? Como ser mais criativo? O que eu posso fazer para inventar coisas novas ou para criar soluções para algo que já existe, fazer aquilo, o que eu já faço muito bem feito, para eu fazer aquilo de maneira bem melhor, né? Então, eu gostaria que ao longo da semana vocês mentalizassem isso, fossem pensando nisso. E também vocês pensassem para a gente, se Deus quiser, na próxima aula, que entrar todo mundo, a gente fazer um brainstorm para a gente dar umas ideias para manter a papelaria que eu criei aqui ativa agora nesses próximos 15 dias, já que ela não vai poder abrir as portas. Então, essa papelaria, vocês trabalham todos nela, tá? Eu sou a gerente da papelaria. E a partir de segunda-feira, até o dia 30, ela não vai poder abrir as portas mais. Eu não vou nem poder vender na porta, eu não posso nem abrir metade da minha porta. Vocês entenderam? Vai ter que ser ou só gente, delivery, não sei. Eu queria que vocês pensassem em ideias para nossa papelaria não fechar a porta e eu não ter que demitir vocês, tá? Aí na próxima aula a gente faz um brainstorm com todas as ideias que eu sei que vocês vão ter ao longo dessa semana. Vocês vão passar o final de semana pensando com medo de serem demitidos. Aí quando for quinta-feira a gente discute. Mas até lá eu queria que vocês também pensassem um pouquinho sobre criatividade. O que é ser criativo, né? O que é a criatividade, né? A criatividade, gente, eu pesquisei a origem da palavra, então ela vem do latim creare, que significa fazer, junto com o grego krainen, que significa realizar. Então, a criatividade, ela é a habilidade de criar, de inventar ou de fazer inovações, de fazer coisas novas, de criar coisas que geram valor, né? E tudo isso a partir da imaginação. Vocês imaginaram algo, foram lá e fizeram, né? Então, ela consiste em descobrir novos métodos ou objetos para executar tarefas de uma maneira nova ou de uma maneira diferente do que já vinha do que vocês vinham fazendo, né? Então, a criatividade, ela está na capacidade de responder a estímulos imprevistos ou de situações não programadas, né? Então, muitas vezes acontece alguma coisa que você vai lá e reage e faz, e muitas vezes você pensava assim, nossa, mas eu jamais teria pensado em fazer isso se isso não tivesse acontecido. Então, gente, eu só quis dar essa introdução na questão da criatividade. A gente vai falar sobre criatividade na próxima semana. Aí vocês vão pensar em formas da gente continuar no mercado até o final do mês, a nossa papelaria, a gente não fechar as portas no final do mês, tá bom? Depois a gente vai
a gente vai dar andamento no nosso processo de seleção do processo de inovação. A gente viu hoje a questão da busca, como é feito, então, assim, a gente já entendeu de onde parte esse processo inovador, né? Então, primeiro a gente busca ideias, e para a gente ter ideias, a gente tem que ser criativo, a gente tem que despertar a criatividade, né? E depois a gente vai partir para a parte de seleção. Então, assim, depois que eu tenho todas essas ideias, que eu pensei em tudo isso, como que eu seleciono as melhores ideias? Beleza, gente? Alguma dúvida, pessoal? Não, professora, tudo certo. Então, beleza, gente. Então, por hoje é isso, tá? Vou encerrar por aqui. Então, pensem em algumas ideias para a gente manter nossa papelaria ativa, tá? E a gente discute mais, a gente vai falar sobre a criatividade. Gostaria que gente, chamem os demais alunos para participarem da aula. Vou trazer um exercício prático para vocês na próxima semana, bem legal para vocês fazerem. Então, seria bom a participação de todos, tá? Então, vocês tiverem um grupo aí, um outro grupo que tem mais pessoas, que eu não tô nele, pode ser, não tem problema, chama eles aí para que todos participem, para a gente fazer uma aula bem legal, tá bom? Tá certo. Ok. É isso, então, gente. Obrigada por hoje, viu? Bom final de semana, boa noite para vocês. Obrigada, professora. Professora, eu refiz o trabalho e coloquei no grupo, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Obrigada eu. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite.